Montando lancheira escolar, pastel de 3 ingredientes. É mais um vídeo da Thalita Oi, gente, Campedelli. tudo bom? Que... Oi. Eita! A gente tá aqui na última semana do ano escolar das crianças e também foi aniversário do Bento. Então, para as várias coisas que a gente fez, eu cozinhei outras 1000. Bolo? Não fiz nenhuma receita elaborada pra lancheira, mas vou testar com vocês uma que eu sempre quis testar. Então, vamos lá. Caralho, ai, esse pastelzinho tá maneiro, hein? Esse pastelzinho tá maneiro, hein? Aumenta um pouco, já aumentei, tá no máximo, tudo no máximo. A receita de hoje é aquele pastelzinho de 3 ingredientes. Então, eu começo com 1,5 xícaras de farinha de trigo, sal a gosto e uma caixinha de creme de leite. É Olha só aí. isso. Pra misturar, eu começo com a colher, pra poder... Vira uma farofinha no começo. Então, mexe, 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 paciência. Depois eu vou com a mão pra tentar meio que incorporar todos os ingredientes. Só que aquela coisa, a mão quente, ela vai... Assim, essa massa fica às vezes um pouco melequenta. Então, eu fiz a mesma coisa do outro vídeo e peguei aquela espátulazinha de plástico pra poder tirar todo o excesso do que tinha sobrado nos cantos da tigela e faz tudo direitinho, recolhe toda a massa que tá sobrando, mexo mais um pouquinho e ela vai ficar descansando alguns minutos na geladeira. Então depois que eu juntei tudo, eu pego uma... Caralho, é fácil assim, irmão? Fazer pastel? Vamos fazer pastel agora, porra. Desce lá, cara. Farinha tem aqui em casa, sal e creme de leite, porra. Tem queijo, tem presunto. Tem presunto, tem queijo. Tem queijunto. uma película dessa de plástico, Tem só queijo. Tem só presunto. toda a massa e levo 20 minutinhos na geladeira. Eu fiz essa receita exatamente no mesmo dia que eu ia mandar as lancheiras, então ficou um pouco corrido, mas dá pra ver que a receita é prática. Essa daí é a versão sem glúten, mesmas quantidades. 1,5 xícaras de mix de farinha sem glúten, uma caixinha de creme de leite e o sal. E eu dei uma arriscada aí, barra improviso, né? Eu peguei a receita original, que era com farinha normal, coloquei as mesmas quantidades sem glúten e deu certo. Dessa vez não tem Pô, moleque, fica muito empedrado o bagulho, né? muita diferença, tá? Do passo a passo de uma receita para outra. Eu incorporei com a mão, primeiro com a colher, né? Depois com a mão e depois eu vim com a espátula. E não precisa trabalhar muito na massa, é só questão de você recolher tudo que tá sobrando e transformar tudo numa mistura homogênea. E aí, a mesma coisa que eu fiz com a massa original. Misturo Ficou maneiro, hein? tudo, faço uma bolinha e uso a película para deixar 20 minutinhos na geladeira. Então, eu aproveitei esse intervalo para adiantar algumas coisas e ver o que dava para fazer de recheio. Essa é a massa Camarão. Pô, papo reto, se ela manda um camarão... Não, só não fala por um. Camarão com catupiry pro moleque. original. Porra, ele ia estrondar no colégio. O moleque não ia entender nada. Com glúten, eu vou botar só um pouquinho, dessa vez eu consegui, né? Botar só um pouquinho de farinha em cima da mesa e vou virar a massa ali, dividir em duas partes. Por quê? Eu vou tentar usar aquele cortador. Uma parada bizarra é que até o penúltimo vídeo da Thalita eu pensava que ela falava enquanto cozinhava. Não depois de gravar tudo. Pô, é absurdo tua frase, Bolívia. É impossível tua frase. Pra ravioli. Então eu vou abrir a parte de baixo da massa, botar o recheio e depois cobrir com a outra parte. Não precisava desse trabalho todo, mas eu queria testar. Então tô abrindo, cada vez que eu passo o rolo e abro, eu viro a massa pra virar a parte que tá sem farinha pra baixo e evitar que fique grudando. E eu vou fazendo isso, repetindo o processo, até a massa ficar o mais fina possível. Isso aí é teste, tá? Eu tava fazendo junto com vocês. Então pra mim isso aí era o mais fina possível, mas eu acho que eu posso deixar mais fininha da próxima vez. Abri a primeira parte e tô abrindo a segunda parte, tentando deixar as duas do mesmo tamanho, iguais. Eu não vou conseguir exatamente, mas as próximas vezes que a gente vai fazendo, eu vou, né, vai ganhando mais experiência. Eu ia começar a botar o recheio, mas aí no comecinho eu decidi que seria melhor botar na outra parte que ficou um pouquinho menor. Eu não sei porque que eu abri desse jeito, gente. Pô, por que ela tá fazendo assim, mano? Vai dar merda, hein? Porra, não bota, não corta, não? Mas na hora era o que fazia sentido pra mim. Criança por perto, tava com relativa pressa, então passei o recheio pro outro lado. Vou botando as bolinhas de recheio. Acho que ela vai botar um em vocês cima vão ver do como é outro. que eu vou fazer. No final eu resolvi botar um pouco de banana, tá? Bananinha? Esse é só queijo, mas eu resolvi botar um pouco de banana, banana com Que isso? Banana com queijo não. Errou, mano. Acho que errou. Errou? Eu não curto tanto assim, não, cara. Não faz isso, não. queijo, dependendo do gosto de cada um. Peguei essa outra folha de massa e botei por cima. Tentei alinhar ali as duas massas o melhor Queijinho canastra cai bem, jeito né? possível. E depois eu vim Não, com é um gostoso, dedo é gostoso tentando até. tirar o ar perto de Mas cada eu uma prefiro dessas queijo bolinhas de recheio, porque agora eu vou cortar os puro pastéis queijo. com cortador por cima disso. Mas é importante tirar o ar. Eu tenho um kitzinho de cortador de ravioli e eu achei que esse seria o melhor formato, redondinho. No final, eu acho que ele ficou muito apertado, assim, ficou acho que assim não rende muito tanto. pequeno, ele poderia ter sido um pouquinho maior. Então eu fui cortando, Caralho, é formatinho. tirando as rebarbas aí do que sobra. No final vocês sabem, né? Eu acho que é o ciclo de toda vez que você vai fazer pastel. Você junta o que sobrou
Pô, essa montagem, ela deu um trabalho extra de bobeira, né? Vai abrindo mais. É só pegar metade do bagulho e botar, sei lá. Também. Mais massa. Ou cortar, então fui cortando com lá. esse cortador redondo. Ela é mãe, tirando ela sabe. Os pastéisinhos pro lado. Resolvi testar esse cortador quadrado, que teria sido a melhor opção. Quadrado. Então os últimos 3 eu fiz assim. Depois só juntei todas as É impressionante como ela tem 2 cortadores de formato sobrinhas diferente. aí. Coloquei mais farinha e abri. Dessa vez eu não vou fazer 2 massas, tá? Eu só abri e dobrei uma por cima da outra, que eu acho que é normal. Dessa vez eu acho que eu não abri fino o suficiente. Esse método aí que ela tá fazendo aí, mais é a mesma coisa, né? Mas ficou bom do mesmo jeito, só não ficou crocante, como normalmente fica um pastelzinho de feira. Agora abrindo a massa sem glúten. Coloca o mix de farinha aí. Pra, massa sem glúten vai ser mais trabalhosa, né? Com a massa normal. E maior, com cuidado, porque a textura, como sempre, não é a mesma, tá? Dividir em 2 partes. Essa massa, ela não quebra com tanta facilidade, desde que você tome cuidado, tanto na hora de abrir, que não dá pra ser com muita força, quanto na hora de tirar dali. Mais uma vez eu uso essa espátula de plástico pra raspar a massa da superfície. E como eu já tava aí com um pouco de pressa, eu fui cortando as bordas pra já fazer faixas de pastel, alinhar e fechar mais rápido, aí tá? É melhor. Porque essa massa não te dá tanta facilidade na hora de abrir, não é tão maleável como uma massa com farinha de trigo. Então, pra não arriscar, quebrar, aí que ela eu já fui fez. cortando fez o coração, hein? E fazendo os pastéisinhos. Esse aí também ficou relativamente apertado. Na hora que eu abri, ficou aberto o pastel. Então, eu fui apertando ali, beliscando os cantinhos pra... Pastelzinho de vento é interessantíssimo. Pra pastel não abrir na hora que eu fosse fazer. Eu poderia ter usado aquele cortador quadrado que eu usei antes, né? Mas ele já tava sujo, tava na pia pra lavar, então usei esse daí que era o único que tinha sobrado. O que sobrou, as bordinhas que sobraram, eu mais uma vez abri, cortei os cantinhos e resolvi dobrar um pastel no outro. E essa massa eu poderia ter aberto mais fina. Teria ficado um pastel sem glúten maravilhoso, super fácil de fazer. Se eu tivesse tido um pouquinho mais de trabalho pra abrir mais fino, mas ela não é difícil de fazer. Só virei, cortei e belisquei com garfo mesmo, como a gente faz normalmente, com cuidado, tá? Ó, essa aí ela jogou pra Deus. Parece aqueles pastel que você faz churrasco com amigos, já tá todo mundo doidão, sai botando, você bota água, né, com o dedo, passa o dedo pra... Ter esses pastéis. Mas ficou bonito, pô. Com glúten ficaram assim e os sem glúten ficaram assim. Mais fininho teria ficado melhor ainda, mas as duas opções ficou maneiro, mano. Muito boas. Agora a lancheira. Essa lancheira era só pro período da tarde, pra um dia muito corrido que ia ter apresentação, festa. Então botei 4 pastéisinhos e de... Tu não acha uma loucura total o trabalho que ela tem pra fazer? O lanche dos filhos? Minha mãe literalmente ia mandar eu me fuder se fosse pra fazer isso. Não, mano. É um cuidado, pô. A verdade é que a tua mãe tinha um trabalho fudido, só que tu não lembra, né? Porque tu não fazia, tá ligado? A tua mãe também tinha um trabalho fudido pra fazer um pão com queijo e presunto. Ela também tinha um trabalho. Tá ligado? É porque a gente não se ligava que acontecia isso, né? Acontecia as coisas, tipo... A minha mãe fazia um pão com queijo presunto, mas às vezes tinha um negócio diferenciado. Só que a gente nem se liga, pô. Pra molecada, ela não pensa, tipo... Quando a gente é moleque, a gente não se liga, porque, porra, é do nosso dia a dia, né? A criança aí também tá nem aí, pô. Ah, é pastel, que maneiro. Ela não pensa, nossa, minha mãe teve um puta de um trabalho pra fazer esse pastel sem glúten, porque a massa não dá liga. Pro moleque é tipo, foda-se, porra, pastel. Que é uma fruta aqui da época. Eu não consegui filmar essa lancheira na volta, gente. Porque Caralho, molecão. Ai, bonita essa fruta. Ainda teve uma apresentação, mas quando eu abri ela só tinha comido pastel. A fruta ela comeu quando chegou em casa. Então espero que vocês... Porra, tipo assim, mané. Ficou maneiro. Mas ela tava vindo num ritmo muito enjoado de pegar. Sim. Sanduíche de Subway, hambúrguer, cachorro quente, baião de 2. Mas o pastel é bom. De mais variedade de sabor. E vou te falar, ô Thalita. Essa molecada, ela vai é foda que eu pedi isso durante muito tempo. Agora que ela tá fazendo, eu vou criticar. Porque esse é o meu modus operandi. Essa molecada vai ter uma azia federal. Esse pastel é da azia do caralho. Se gostado desse vídeo, deixem aqui comentários dos tipos de... E pastel da azia, mano. Então... vídeo que vocês querem ver que não sejam de lancheira, tá? Porque eu tô tentando preparar uns extras. A gente se vê semana que vem. Agora, e também tem que ser falado aqui, bem lembrado. Pô, é uma covardia ela ter postado... Cadê? Isso aqui, ó. Cadê o bolo? Cadê o bolo? Eu achei que ele tinha feito aniversário durante a semana, sobrou bolo. Mano, e ele ia levar um pedação pro colégio. Com cobertura extra. Porra! Que isso. É duro, hein?